Queridos, graça e paz, é bom ter vocês aqui. E a gente está dando sequência nessa série que a gente começou agora no começo do mês, não é? A origem de tudo. Nós vamos ter a terceira mensagem hoje. E eu queria convidar você a ler primeiro e depois a gente entra nos detalhes. Gênesis 2, nós vamos ler a partir do versículo 18, ok? Se você tem sua Bíblia, senão você pode seguir com a gente aqui. Gênesis 2, a partir do versículo 18. Talvez você não perceba nessa leitura rápida, mas, digamos assim, é a parte mais poética de Gênesis, a criação da mulher. Vamos aqui, então, ler. Meninas, sentam-se todas representadas aqui, né? Porque esse texto fala de vocês, amém? Então, a partir do versículo 18, a palavra fala assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Esse é o trecho e o título que nós estamos dando, tema para hoje, é justamente esse: Um ato de amor, parte 2, o detalhe da formação da mulher. Nós vimos a parte 1 desse ato de amor a semana passada, que foi o detalhe da formação do homem. Amém? Então, hoje nós vamos ver então esse complemento da criação, desse ato de amor de Deus para conosco. E eu queria fazer uma breve oração para que o Senhor esteja conosco, nos dirigindo em tudo que a gente fizer aqui, ok? E que Ele possa falar ao seu coração. Pai de amor, entramos na Tua presença mais uma vez, agradecendo por essa oportunidade, Pai, de ler a Tua palavra, de entender o que ela significa para a nossa vida, de fazer o paralelo com as coisas que a gente escuta, tudo que a gente vê que o mundo defende, a nossa cultura, e o que a Tua palavra fala de uma forma tão até poética, Senhor. Te agradecemos por se revelar a nós, pela Tua palavra revelada, nesse caso aqui através de Moisés, e que a gente possa aprender. Fala a cada coração, transforma o que o Senhor entenda que seja necessário de transformação. Entregamos a Tua obra a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, na semana passada, como eu falei, nós vimos o detalhe da criação do homem. A gente viu que o homem foi feito do pó da terra, né? Muito interessante a forma que foi dita isso. Então, a gente é parte dessa terra, por isso talvez que a gente tenha um apelo tão forte com o mundo, no sentido positivo, né? E porque nós somos realmente parte da terra. E Deus fez Adão com todo carinho, com todo amor, e depois também, pelo amor que Ele tem, Ele deu uma orientação. Ele fez um teste para Adão. Colocou Adão não só como o seu jardineiro, mas como administrador, e colocou para ele um teste, porque o bom pai não é aquele que resolve todos os problemas para o seu filho, para que ele não possa nunca aprender, e ele viva sempre com os bracinhos. No meu tempo, que eu era jovem,
Faz um pouquinho de tempo, né? Não sei, tudo bem. Tinha um desenho lá, acho que, não lembro se era na Folha de São Paulo, do Horácio. Quem lembra do Horácio? O Horácio era um dinossaurinho, né? E ele tinha aqueles bracinhos curtos, né? Então, dependendo como você crie seu filho, ele pode ficar assim, né? Pode ficar com o bracinho curto. Só que quando ele chegar no mundo depois, talvez ele não tenha força suficiente, o braço dele não tenha músculo suficiente para encarar as realidades do mundo. E Deus amou tanto a sua criação, o homem, que deu um teste para ele passar. A gente vai falar disso, na verdade, o resultado do teste, no próximo domingo, né? Quando a gente vai ver a queda. Mas aqui, então, Deus ainda continua o ato de amor dele. Isso aqui é um parênteses do 6º dia da criação. E ele vai, então, criar a mulher. Vamos ver, eu queria ver com vocês, separando isso em 3 pontos e depois uma conclusão. E o primeiro que eu vejo aqui, eu queria que você pensasse dessa forma, para te ajudar a meditar nessa passagem. O Deus que nos vê. O Deus que nos vê. Vamos entender isso um pouco melhor. Versículo 18, né? Então essa passagem começa dizendo: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Interessante que a primeira avaliação, desde o começo do livro de Gênesis, né? Desde o começo da criação, que Deus faz uma avaliação negativa. A primeira vez que a gente escuta que não é bom. Se você for ver lá o capítulo 1 até o comecinho do 2, sempre vai falar, Deus, né, falando, Deus viu que ficou bom, fez tal coisa e Deus viu que ficou bom, que era muito bom. E no final, então, ele fala, né, Deus olhou e concluiu que tudo tinha ficado muito bom. Amém? É isso que a gente viu até agora. Mas aqui tem uma coisa que Deus olha, o Deus que vê, e olha para o homem e fala, não é bom que o homem viva só. Então, em que sentido não era bom? A verdade é que o homem estava só. Por ter sido declarado a imagem, é uma coisa interessante, não sei se você já parou para pensar nisso, eu gosto muito de meditar nessas coisas. Como Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus não precisa de companhia mais, vamos falar assim, não é? Existe uma comunhão perfeita entre as 3 pessoas da Trindade. E então, quando ele faz o homem para falar, cara, é tão bom essa comunhão, que eu quero criar um ser que possa compartilhar dessa mesma bênção, que é ter comunhão, que é viver em comunhão. E assim ele cria o homem. Mas aí ele olha para o homem nesse momento e fala, poxa, mas está faltando alguma coisa aqui para que ele possa ter essa comunhão. Ele pode ter comunhão comigo e fala, né? A gente não sabe como, por isso que diz, né? Você pega lá João 1, fazendo um gancho aqui, um parênteses, você vai ver lá que Jesus no princípio era a palavra ou o verbo, né? E ele estava com Deus, ele andava com Deus, tudo que foi feito através dele. Será que era o Filho que visitava Adão na virada da tarde, na calada, no final, toda tarde ia lá bater papo com Adão, né? Mas então Deus já tinha essa relação, mas ele sabia que ele queria que a experiência de comunhão e de união do homem fosse muito mais profunda. Então é isso que ele faz aqui. E também tem uma coisa, mais um parênteses aqui, que o homem sozinho não conseguiria cumprir todos aqueles mandatos que Deus tinha dado. Crescer e multiplicar e encher a terra. Como é que ele ia fazer isso? Não dava, né? Então, o texto fala que farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. E olha, esse negócio foi escrito, não sei, 6.000 anos atrás, talvez, né? Entre 4 e 6.000 anos atrás, mas talvez no último século, vamos falar assim, né? No século 20, 21, isso virou tão controverso, porque, digamos, desde o movimento feminista, né, começa a olhar essa palavra, que o auxilie, como se fosse uma coisa negativa. Não, então quer dizer que eu mulher, sou um menor? Não, Deus próprio fala, né? A mesma palavra aqui no hebraico, que não nos interessa, é a palavra que Deus se usa, né? É usado no Salmo muitas vezes, socorro bem presente na tribulação. É nesse sentido. Então, auxilie, que o ajude, que seja
companheira, a Bíblia, a mensagem fala, que seja parceira do homem. Então, a gente pode colocar aqui parceria como uma das coisas que o homem precisaria, que Deus vê que faltava para ele. Que como casal também possibilite um apoio mútuo. É nesse sentido que o auxilie. Não é? Na verdade, Deus cria que a mulher podia socorrer para apoiar o homem, para salvar o homem da sua solidão. Eu, não sei, casado há algumas décadas, com a minha querida Tomasa, que depois que foi para a mídia, eu não consigo nem ver, só vejo a cabecinha dela lá, curtinha lá atrás, né? Mas, quanta coisa ela me socorre. Para começar pelos aniversários, né? Hoje é aniversário da Ruth. Hoje tal coisa. Ai, meu Deus. Quando ela falha, eu falho tremendamente, né? A gente fica até meio acomodado com relação a isso. Então, isso que Deus viu que a mulher era importante. Mas fala também outro texto, né, que fala que lhe corresponda. Que lhe corresponda. A Ara, né, as Almeidas, fala que lhe seja idônea, que é uma palavra pesada, antiga, né? Mas talvez que o complete, a NVT fala, que seja semelhante a ele, que seja adequada, que lhe seja complementar, a Bíblia Ampliada fala. Então, Deus planejou uma pessoa que fosse adequada, que encaixasse, que olhasse para o homem no mesmo nível, certo? E visse as coisas pela mesma perspectiva, embora ângulo diferente. Vamos, todo mundo concorda comigo aí? A perspectiva é a mesma, mas o ângulo é um pouquinho diferente. E de vez em quando a gente até se incomoda um pouco com isso, mas fala, como é que ela viu isso e eu não vi? Né? E vice-versa, ok? Então, esse é o que Deus fez. Que fosse igual em essência e em valor. Então, Ele criou a mulher. Mas dessa forma, a mulher foi concebida para ser um complemento perfeito do homem. Um complemento perfeito para o homem, feita à imagem de Deus, que nem o homem tinha sido, portadora da mesma comissão, de encher, de governar, de dominar a terra, e também sujeita à mesma proibição. Quando Deus fala para Adão, você pode comer de tudo, menos dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, então a mulher herdou também essa mesma proibição. Não é porque ela era mais bonitinha que ela podia ir lá comer aquela árvore, certo? Então, isso que está aqui. Portanto, a gente pode falar que esse complemento perfeito, Deus queria, como eu já comentei, trazer para o homem a experiência da comunhão. Se você é solteiro, talvez você anseia, tenha aí no teu chip aquele desejo de ter uma comunhão com alguém. Tem alguns namorados aqui, né? É gostoso já, né? Eu me lembro assim, a gente vai ver um pouco o coração de Adão palpitando aqui nessa passagem, mas eu lembro algumas vezes quando meu coração palpitava, né? Quando conhecia a toa e assim por diante. Né? Então, essa comunhão a gente só consegue realmente dentro do casamento. Amém? Então, esse é o Deus que nos vê, que vê nossas necessidades e supre todas elas, no devido tempo e com qualidade divina. Amém? Talvez você esteja com uma necessidade nesse momento e você fala, ninguém está vendo a minha necessidade. Saiba que esse Deus que a gente está aqui, o Deus da Bíblia, é o Deus que te vê. Ele te vê. E Ele sabe o que você necessita. Muitas vezes a gente ora por muitas coisas e a resposta parece nunca vir. Parece que não existe ninguém vendo, ninguém ouvindo. Mas eu posso assegurar por você, por experiência própria, que este é um Deus que te vê, amém? E vê as tuas necessidades. Mas esse é um Deus também que nos faz ver. Já percebeu, já se sentiu algumas vezes cabeção? De vez em quando eu me sinto cabeção. E eu conheço alguns de vocês aqui que são, eu conheço bem, posso falar, a gente brinca, né? Cabeção, né? Cabeça dura. E de vez em quando Deus nos faz passar por algumas situações para a gente perceber. Mas aqui Deus pegou leve. O que fala a palavra para a gente? No versículo 19. Depois que formou da terra
todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Então, Adão aqui não foi só o primeiro jardineiro, como a gente comentou no domingo passado e agora há pouco, mas ele também foi o primeiro zoólogo e biólogo, além de administrador do Éden, certo? E da terra. Portanto, ele tinha conhecimento, autoridade correspondente em função, e o que ele determinasse seria aceito. O nome que o homem desse estava dado. Só se ele fosse brigar com Deus por isso. E Deus está falando, cara, você é soberano aí. O que acontecer aqui no mundo, você decide, você faz. Por isso, abrindo um outro parênteses, de vez em quando a gente fala, como é que está acontecendo essa coisa no mundo? Fala, Deus não está vendo? Existe um Deus? Ora, Ele deu para nós a administração do mundo. A gente leu isso nas últimas 2 semanas. E Deus é um Deus de pacto. Uma vez que Ele pactou, Ele não é um homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, né? Diz a palavra, certo? Então, Ele entregou para o homem. Infelizmente, o mundo está sob a administração do homem. E essa está desde aqui, ok? Fecha esse parênteses. Então, é importante notar, então, que Adão, primeiro homem, já foi criado com plena inteligência. O que diferencia um pouco do que a gente escuta no mundo, certo? A ciência. Ok? Nos faz entender que todos os avanços que a gente vê no mundo são avanços tecnológicos, ok? Quando o homem descobre lá o ferro, é tecnologia. Tudo bem? Aqui não estou falando só de tecnologia de informática, né? Tecnologia é um termo muito mais amplo. O homem foi descobrindo coisas ao longo do tempo e a tecnologia foi aumentando, avançando, até as armas, né? Que no princípio lá deve ter feito uma faquinha, depois virou um canhão e hoje nós temos bomba atômica. Isso é um avanço tecnológico, mas a mente do homem, o coração do homem, já estava desenvolvida desde a nascença. Então, o que a gente pode dizer aqui, né? Quem sabe o Homo sapiens, que a gente vê aí na evolução, seja o homem que Deus criou, desde o começo. O homem foi criado Homo sapiens. É interessante quando a gente para para pensar nisso, eu não vou entrar nesse detalhe, a gente não tem nem tempo. Sabe que o próprio Darwin não falou que o homem veio do macaco? Ele não falou isso. O que ele falou foi que o homem e o macaco derivavam da mesma origem, certo? Do mesmo ser inicial. No que não bate com a Bíblia, mas pelo menos isso, né? Ok? A gente tem essa ideia que a gente vê nos livros aí, na internet, daquele macaco que foi evoluindo até chegar ao homem. Não é o que a Bíblia nos conta, amém? O Adão tinha sua mente evoluída, por isso Deus delegou a ele a administração do mundo desde o começo. Mas seguindo aqui, versículo 20. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe o auxiliasse e lhe correspondesse. Ou seja, por que Deus deu aquela tarefa para ele naquele momento? Deve ter sido bem exaustiva, né? Imagina, né? Dar nome a todos os animais e tudo mais, ok? Mas talvez Deus tenha feito, como, não sei se você assistiu aquele filme, como é que é? O Todo-Poderoso, é isso, né? O Todo-Poderoso 2, gosto muito daquele do Noé de Nova York, né? É muito, eu até hoje gosto daquele filme lá, porque eu acho que Deus não deve se ficar com bronca do filme, né? Porque eu acho bem legal, né? Aquela ideia dos animais chegando em pares, em casais. Talvez Deus tenha feito isso. E Adão começa a olhar, lá vem o elefante e a elefoa, tá certo? Não existe? Não sei. Tudo em par, e fala macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E aí, de repente, ele fala, cadê? Que nenhuma que corresponda a mim, né? Então, isso que Deus fez, né? Fez Adão perceber a necessidade dele ali. E aí, esse final, né, do verso aqui, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse. Não se encontrou. E é isso que realmente Deus fez ali. Deus cumpre o seu propósito de chamar a atenção a Adão para essa necessidade.
Ele é o Deus que nos vê, Ele sabe as nossas necessidades, ok? E Ele tem carinho por você também para fazer a mesma coisa. Por isso nós vamos para o nosso ponto 3 aqui, o Deus que nos dá o seu melhor. E é legal aqui ver quão poético foi esse ato de Deus. Versículo 21 fala assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Interessante pensar, né? Ele não quis que o homem participasse ali. Sabe aquela cirurgia que você faz lá, que só te deixa meio grogue, mas você está percebendo tudo que está acontecendo? Não foi o que aconteceu ali. Aquele negócio lá, me lembro quando eu era muito pequeno, me tiraram a amígdala sem eu precisar, mas porque minha irmã fez, então eu fui no pacote. Eu fui no pacote, e eu me lembro até hoje dessa cena que ficou gravada para mim. Naquele tempo, a anestesia era bem rudimentar. O cara, vejo lá a enfermeira com aquele pano, um pano assim, cheio de éter, né? Sei lá, acho que era éter, né? Pôs assim, e eu fui vendo. Foi embora a enfermeira, né? Então, dormi, quando acordei já tinha acontecido. Foi o que aconteceu com Adão aqui, tá? Enquanto ele dormia, Deus tira de lá uma costela, do lado de Adão. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Muito bacana isso. O Senhor Deus aqui é comparado com um pai dos tempos do Antigo Testamento que providencia uma noiva para o seu filho. A gente vê isso um pouco mais para frente em Gênesis, na história de Isaac, né? Que Abrão, antes de morrer, encomenda para o servo dele, pôr a mão na coxa, para jurar que ia acontecer aqui uma noiva da terra dele lá e tudo mais. Então, parece que Deus estava fazendo a mesma coisa aqui com Adão. Então, quando Deus terminou essa sua criação especial, feita com o seu melhor, Ele a trouxe e entregou ao homem, plantando assim aquilo que é a semente da instituição do casamento. Amém? Por isso, Provérbios 18, 22, fala assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. E a NVT fala, um bem precioso, recebeu uma bênção do Senhor. Amém? Homens, vocês concordam com isso ou não? Amém? Posso ouvir um amém aí ou não? É? Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, um bem precioso, recebeu uma bênção do Senhor. E qual foi a reação de Adão? Essa foi muito legal, né? Versículo 23 fala que, disse então o homem, esta sim, uau, aleluia, maravilhamento, guarda essa palavra que a gente vai voltar a ela no final, maravilhamento, esta sim, e olha, está vendo que, eu não sei se a tua Bíblia, se você tem uma NVI, você vai perceber isso, senão algumas outras têm, outras não. Eu fiz de propósito aqui, quando você tem na sua Bíblia aí, a palavra separada do texto, né? O texto vem, tchum, 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 e de repente tem uma que ela muda, parece um parágrafozinho no meio, é porque é um verso, ou uma canção, né? Nesse caso aqui, a gente não sabe se Adão cantou, mas no mínimo, ele ficou tão maravilhado, que ele fez a primeira poesia que tem registro na Bíblia, né? E ele fez uma poesia naquele momento. Ele falou, esta sim, é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. No português, infelizmente, não dá muita rima, não é? Mas, interessante você ter uma Bíblia Ara aí, das Almeida, fala, ela será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E no hebraico, né, supostamente, né, logicamente que Adão não falava hebraico, mas pelo menos a primeira vez que a Bíblia já foi escrita, né, o varão é Ish, e a varoa, né, a mulher, é Ishá, né? Então, olha que legal, né? Ela será chamada Ishá, porque do Ish foi tirada, né? Essa era a ideia, né? Saiu dele. Não é vixe. Ok?
Então Adão fica maravilhado ali, talvez com o coração batendo. Não sei se você já sentiu isso. Sabe aquelas coisas assim que te faz sair até pagar de vez em quando, meio de ridículo. Teve uma menina aí que eu lembro que no começo de namoro eu até carreguei no colo na Avenida Paulista lá. Não vou contar para vocês quem foi, entendeu? Mas essas coisas assim que depois você pensa, fala, meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça, né? Mas essas coisas que você faz quando o teu coração está batendo. Maravilhado, ok? Então, ele fica tão maravilhado e satisfeito que faz esse poema que a gente acabou de ler, né? Esse é o osso dos meus ossos. Esta é como eu, da mesma essência. E a gente pode dizer que nós não somos iguais, mas somos da mesma essência. Amém? Esse Matthew Henry é citado em quase todos os comentários que você for ver desse texto. É um teólogo, comentarista inglês que morreu muito tempo atrás. Mas ele fala disso de uma forma tão poética que eu gosto, né? Fala assim: a mulher não foi formada da cabeça do homem para que não o domine, nem dos seus... Viu, meninas? Escutem isso que é legal, né? A mulher não foi formada da cabeça do homem para que não o domine, nem dos seus pés para que não seja pisada por ele, mas de seu lado para ser igual a ele, para ser protegida por seu braço, e de perto de seu coração para ser amada por ele. Amém? Eu gostei disso. E a gente pode dizer que nós somos iguais, mas graças a Deus por isso, nós fomos formados com diferenças sutis, que na verdade são bênçãos de Deus, porque dessa forma nós podemos ser complementares. Amém? E nós somos. Não adianta a gente querer bater de frente, né? Tem coisa que vocês vão sofrer e tem coisas que nós vamos sofrer. Então, para que essa idiotice, vamos dizer assim? Deus fez tudo perfeito. E se a gente entende isso, a nossa vida vai ser muito mais simples, muito mais romântica, muito mais alegre, sem a gente entrar na pilha do mundo que tem método. O mundo quer nos colocar na pilha. O convite da Bíblia, o convite de Deus é falar: não entra na pilha do homem. Seja você mesmo. Crê em mim. Entenda para que eu te fiz e como eu te fiz. E o amor que eu dediquei à sua formação. Amém? Última parte aqui é alguns desdobramentos do ato de amor de Deus. E o primeiro desdobramento é como se Moisés, aqui só para a gente entender um pouquinho, você fala, mas tem uma quebra, né? Tem como se fosse uma conclusão aí no versículo 24. É como se Moisés, a gente tem que pensar no contexto aqui, Moisés escrevendo aqueles 5 livros que eu já falei para vocês, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia, e aí de repente Moisés é proibido de entrar na terra prometida, por motivos que não nos correspondem nesse momento, e ele resolve resumir todo o conhecimento que eu acredito que ele vinha fazendo, né? Toda a trajetória dele, os 40 anos de deserto, e aí naquele momento, aparentemente, ele vai passar para o povo todo aquele ensinamento. E isso pode ter sido, então, alguma coisa dele contando para o povo judeu ali, povo recém-formado, uma nação, e aí ele explica tudo isso, ele conta isso, que Deus o inspirou a escrever, e aí, de repente, ele dá uma conclusão. E a conclusão é essa que está no versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Isso é o projeto de Deus para o casamento. O casamento é uma instituição divina. O casamento não é coisa de homem. É para o homem, mas não foi inventado pelo homem. E se é assim, existe algo sagrado nesse relacionamento entre homem e mulher, que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 5, mas que nós vamos falar um pouco. Ele vai chamar aqui, vai mostrar como um profundo mistério. Nós vamos voltar a isso um pouquinho mais para frente. Então é bom notar que o casamento instituído por Deus é heterossexual e monogâmico, né? Fala que o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eu gosto muito, sempre dei muita risada com o pastor Luiz Saião, que alguns aqui conhecem,
E ele no Rota 66, que é um programa, né, que era de rádio, né, que falava da Bíblia inteira, ele comentava assim: Deus não criou Adão e Evas, ele não criou Adões e Eva, ele não criou Adão e Ivo, nem Eva e Iva. Ele criou Adão e Eva. Amém? E é isso, ok? Tudo que passar de Adão e Eva é coisa do mundo, é pelo coração do mundo. E aí, algumas vezes, eles querem que a igreja assuma as coisas, e tudo bem, nós amamos as pessoas, todas, independente de qualquer coisa, mas nós não podemos dizer alguma coisa diferente do que a palavra diz. Amém? Tudo certo com isso? Mais para os mais jovens, né, que é mais complicado, mas é isso, tão simples quanto isso, ok? Então, como é que o texto vai seguir aqui? Então, o que a gente pode ver aqui? Vou entrando um pouquinho mais em detalhe. Então, quais são? Mas aqui Moisés dá uma regrinha básica, como se fosse falar aquelas coisas essenciais que nós precisamos saber para qualquer união, e se um dia a gente quer ter essa união. A primeira delas é o deixará. O homem deixará pai e mãe. Então, não fala aqui abandonará, ok? Não fala abandonará, mas fala deixará. Deve existir um deixar, um sair físico, geográfico, se possível. Hoje em dia eu sei que muitas vezes é difícil. A gente tem alguns casais da igreja que ainda vivem na mesma casa e a vida é assim, certo? Mas tem que ter ali pelo menos um deixar emocional e espiritual daquela antiga capa de proteção paterna e materna. Por quê? Porque, inclusive, mais importante até no âmbito emocional. Tanto o homem quanto a mulher precisam cortar aquele cordão umbilical, romper os laços de dependência emocional dos seus pais, para que novos laços tenham espaço. Acho que o exemplo melhor que a gente tem é uma esponja, quando você embebe, sabe aquela esponjinha que fica lá na pia? Se você deixa ela lá, tem gente que deixa dentro de um copo lá, você pega a esponja, ela está cheia, né? Aí você vai pôr detergente, não entra. O que você precisa fazer? Espremer a esponja para que o detergente possa entrar. É mais ou menos assim, a gente vem com os valores e tudo mais, e isso vai ficar, a gente vai levar para a nossa vida inteira. Mas, se a gente estiver tão cheio das posições, da liderança, do poder do nosso pai e da nossa mãe, não vai ter espaço para esse novo relacionamento. Amém? Tudo bem aqui? Não estou falando nenhuma abobrinha, né? Então, antes do casamento, os pais dão segurança, proteção, sustento material, mas depois o novo casal assume funções de marido e esposa, criando um novo lar, um novo conjunto de prioridades. Nosso mundo está tão difícil muitas vezes, eu sei, alguns de vocês têm filhos morando dentro de casa ainda, né? Casados e tudo mais. Mas é importante que vocês, e mais ainda, porque eu sei que os pais, feliz ou felizmente, nós pais somos mais, não sei se a palavra é boa ou é velha demais, desencanados, me entendam. Você está lá, eu vou sair, vou cuidar do serviço, tenho que fazer a mensagem, o resto ficou de lado, eu estou ali cuidando da mensagem. Vocês, mulheres, né, que são mais ligadas, tudo tal, não sei o quê. E de repente vocês querem fazer, se você tem o caso, o teu filho, tua filha, morando com genro, nora dentro de casa, você quer continuar, lógico, a casa é sua, é importante isso, não é para abrir a mão da casa dele, mas saber que existe algum espaço que esse casal novo tem que ter, para que eles possam respirar e poder fazer um tecido novo, que é como a gente vai ver. Então, é isso. Deixa eu ver se eu... Significa que esse casal precisa dar um novo enfoque à vida, tendo um cuidado de suprir prioritariamente essa nova casa e não a casa antiga, ok? Mas aqui segue falando, e se unirá a sua mulher. Com ela, então, ele vai compor aquela comunhão perfeita. Uma nova célula familiar, que respeita e é respeitada, abençoada por suas duas famílias anteriores. Família dela, família dele. Essas famílias, então, têm que entender que eles vão precisar dessa bênção. Mas eles vão formar um novo ramo da videira. Dali, uma nova família começa. Ok? Ela nunca vai desprezar o resto. Mas esse é o ideal divino para o casamento.
E a última coisa aqui que fala, talvez seja uma das mais difíceis da gente entender, eles se tornarão uma só carne. E aqui eu gosto de pensar que deixar, unir e entretecer ou entrelaçar, né? Criar um novo tecido. Criar um novo tecido. Então, além da união dos corpos, muita gente fala, não, crente não gosta de sexo. Mentira, idiotice, né? Não é o que a palavra fala. Deus foi dar para o homem uma mulher que encaixasse, que fosse perfeita a ele, certo? Feita perfeita para os olhos do homem, ok? Então, além de se unir, além dessa parte que é essa união carnal, certo? Tem que ter uma verdadeira união de propósitos, de visão de mundo. O termo completo contempla também uma união espiritual. Os dois se entrelaçam como se fossem uma única pessoa. E talvez isso seja a parte mais próxima da Trindade que Deus planejou. Que dentro do casal, aquela nova família, aquele novo casal, pode experimentar um pouquinho daquela cumplicidade que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Entende isso? Guarda isso. Como é que anda o seu casamento, o seu relacionamento? Consegue fazer esse link? Mais uma citação aqui, dessa vez do Champlin, que é um comentarista bíblico, e ele fala assim: o detalhe da formação da mulher nos fornece o quadro de um artífice celeste, que usou do seu tempo e de suas habilidades com todo cuidado. A mulher não resultou de uma obra apressada, foi feita com todo carinho. Aquela costela lá, né? Deu bom, certo? Nossas mais bem feitas tarefas são aquelas que requerem tempo e sacrifício, exigindo todo o nosso conhecimento e persistência. Adão precisou sacrificar uma parte de si mesmo a fim de que algo maior e melhor fosse formado daquela parte. Amém? Da mesma forma, nós precisamos nos dispor. Eu costumo mencionar nos casamentos, tinha até posto aqui, mas passei para trás, que essa união, embora a gente possa vê-la como ideal de Deus, eu lembro até de alguns casamentos que eu fiz aqui que eu falava, né? Que a gente senta, como é que pode? Porque isso machuca nosso senso de matemática. 1 mais 1 nunca vai dar 1, né? 1 mais 1 é 2. Mas pensa 1 vezes 1. Quanto é 1 vezes 1? É 1, né? É o produto, ok? É o produto desse entrelaçamento, dessa união, dessa comunhão, ok? Vai ser fácil? Eu poderia perguntar para os casados aqui, é fácil? Não, né? É duro. É duro. Encaixar as partes, fisicamente até pode ser fácil, mas temperamento, essas outras coisas, a gente sabe que é duro. Mas existe um sacrifício das duas partes, não é? Existe um abrir um pouco. Aqui, a exemplo figurado que o Champlin dá é que o Adão teve que dar uma costela para poder dar certo. O que será que Eva teve que abrir mão? Que você precisa abrir mão para o seu relacionamento dar certo. O texto acaba de uma forma muito bonita para mim. Versículo 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Viviam nus. Como é que a gente pode entender se viviam nus? Viviam nus. Sem roupa. Né? Eles eram o quê? Puros. Ainda o pecado não tinha entrado. E, portanto, eles eram transparentes. Como Deus espera que a gente seja no casamento. Tem coisa que é mais fácil contar para o seu amigo do que para a sua esposa, para a sua mãe do que para o seu marido. Plenos. Plenos. Porque quando você é transparente, você não tem nada a esconder, você está inteiro naquela situação. Não é? Mais uma vez, eu não quero ser chato, ser velho,
Mas, uma coisa que hoje está nos separando de ser plenos, até aqui na igreja, muitas vezes, né? Isso aqui. Porque a gente não sabe mais. A gente precisa tanto dessa adrenalina aqui, não é adrenalina, é endorfina, né? É endorfina, que a gente fica, de vez em quando eu me pego, eu e a Tomás assistindo filme, ela jogando palavra cruzada e eu em alguma coisa lá no Instagram. Gente, isso é doideira. Isso é doideira. Imagina os relacionamentos. Parar para esperar outra pessoa falar alguma coisa. Parar para escutar o pastor falando meia hora aqui na frente. É difícil, não é? Mas é necessário na vida da gente. Para a gente estar pleno nas coisas. E Deus só vai fazer coisas com a gente quando nós estivermos plenos nos relacionamentos, plenos em tudo que a gente fizer. Sem culpa. Eles não tinham culpa. A culpa nos afasta. Não é? E, portanto, eles estavam juntos, por isso não tinha nenhum problema. E a intimidade vem justamente disso. Quantos casais vocês conhecem? Talvez vocês não saibam disso. E talvez você viva isso. Você é casado, casada, você é unido, unida, não importa, você tem um relacionamento. Vocês têm sexo até talvez de qualidade, mas vocês não têm intimidade. Intimidade você só consegue quando você é transparente e você está plena naquela relação. Amém? E esse é o ideal que Deus fez para nós. Daqui algumas implicações para a gente acabar. E são apenas duas, né? O casamento é uma bonita ilustração de Cristo e da sua igreja. Isso está lá em Efésios 5, 21, 23. Só pegando um pedacinho aqui, porque é uma palavra. Se você quiser anotar uma passagem que é importante para você entender como casal, é essa passagem aqui, Efésios 5, 21 a 33. É muito bom, tá? Mas pegando só um versículo, 25, fala: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Eu gosto de pensar aqui, né? Você fala, Eva era a noiva, e a passagem fala que a igreja é a noiva. Quem é a igreja? Somos nós, amém? Aqueles que têm Jesus como seu Salvador e Senhor. Ela também é parte do corpo de Adão. Eva era parte do lado de Adão. Assim como a igreja, não fala que Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Interessante aqui só uma passagem, uma pequena figura, que quando Jesus está lá na cruz, morrendo pela igreja, que ainda ia ser formada, certo? Por todos aqueles que tinham pecado, e logicamente todos os homens tinham pecado, todos aqueles que recebessem o sacrifício de Jesus como seu, para a sua vida, né? Quando ele morre ali, o que falam? Porque como era sexta-feira e eles iam entrar no descanso do sábado, falaram, vai lá, quebra a perna de todos. E foram lá e quebraram. Quando eles chegaram do lado de Jesus, Jesus estava morto. Então o que eles fazem? O soldado pega a lança e fura o lado de Jesus. E os estudiosos, mais que nós, eles veem nisso uma figura do segundo Adão. Jesus como esse segundo Adão, que também teve o seu lado cortado para que a noiva pudesse surgir, que é a igreja. Amém? E, então, a igreja também é aquela figura, e alguns comentam que Adão, no fundo, Adão, quando a Eva, a gente vai ver isso a semana que vem, Eva come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conhecido como fruto proibido, né? Certo? E ela dá a Adão e Adão come. A pergunta que se faz é, por que Adão comeu? Ele sabia da proibição. Por que ele não falou, minha filha, por que você foi fazer isso? Eu não vou comer. Ele poderia ter feito isso, certo? Mas ele não foi o que ele fez. Ele comeu também. Alguns entendem que por amor a Eva,
Adão acabou cometendo o mesmo pecado. É como se fosse uma figura de Jesus que levou todos os nossos pecados sobre si, sem ter nunca pecado. E Jesus, quando morre na cruz, ele leva sobre si todos os nossos pecados. Amém? Não sei se isso está muito chato para você, mas essa é a palavra de Deus. Ok? E a última parte aqui. Jesus reconhece as dificuldades do coração humano, mas continua defendendo esse ideal para o casamento, segundo a vontade de Deus. Isso está lá em Mateus 19, de 1 a 12. Quero ler só um versículo, versículo 8. Fala assim: Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem e suas mulheres... Vou ler de novo. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Interessante isso. Mas não foi assim desde o princípio. E aí ele repete esse texto que a gente acabou de ler. Né? E aí vem de Jesus aquelas palavras que a gente repete em quase todo casamento. O que Deus uniu, que não separe o homem. Que o homem não separe. Amém? Eu não sei quanto a você, mas é muito difícil para nós, na nossa carne, na nossa alma, a gente sentir esse maravilhamento. Eu senti esse maravilhamento pela Tomasa, o dia que Deus me despertou para ela. Fala, olha aí a sua cara metade, né? Como o mundo fala, ok? E foi muito legal a amizade que a gente pôde ter. Os anos vão passando, as décadas vão passando e de repente a gente corre o risco de perder aquele maravilhamento. Assim é também o nosso relacionamento com Deus, com Jesus, amém? A gente teve aquele momento de maravilhamento quando a gente falou, eu quero isso para a minha vida. E depois os dias vão passando, as situações vão passando e parece que o nosso ímpeto diminui. Mas eu queria deixar para você um convite, para você não abrir mão de Jesus, porque esse maravilhamento que para nós de vez em quando diminui, o dele continua sempre firme. Ele olha para você maravilhado até hoje. E o convite é para que a gente possa fazer isso. Apocalipse 19, 7 a 8 dá um final fantástico para essa questão do casamento, que esse termo aporta. E diz assim, será que podemos ler juntos isso aqui? Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Amém? Nenhum de nós vai para o céu pelos nossos atos justos, mas nós vamos para o céu porque Jesus, o sangue de Jesus, vai lavar todos os nossos atos. E Ele vai olhar para a gente como puros e santos e justos. A única coisa que Ele pede é que a gente mantenha o maravilhamento por Ele. A gente possa saber que talvez, e eu pulei uma coisa importante aqui, talvez você seja solteiro, você seja solteira, você está aqui, você está nos escutando, você está nos vendo pelo YouTube ou pela Rádio Mapele, né, FM, e você fala, mas por que? Então isso não vale para mim. Eu digo para você assim, esse Deus é tão maravilhoso que Ele sabe a sua necessidade. E Ele conhece o seu coração. Alguns Ele fez de uma forma que pode passar a vida inteira sem casar. E são felizes. Outros, nem tanto. Eu te digo que não esmoreça. Você ainda pode pedir a Deus uma companheira, um companheiro. E se for da vontade dEle, Ele vai dar para você. Mas mesmo que Ele não der, lembre-se que se você estiver realmente maravilhado por Jesus, Ele é aquele que é o teu noivo e pode suprir todas as necessidades do teu coração, ainda que não venha um companheiro, uma companheira. Amém? Isso também nos ensina como igreja, como crentes, irmãos, de vez em quando não colocar também pilha indevida naquele irmão, naquela irmã que de repente, né, não está
os anos passam e Deus ainda não deu aquela companheira, aquela companhia para ele, e a gente sabe que, de repente, essa era a posição de Paulo, por exemplo. Essa foi a posição de Jesus. Fala, mas Jesus morreu cedo, com 33 anos. Na época, 33 anos já era talvez para estar casado. Ele não foi. Paulo também fala que é melhor continuar assim. Então, quem Deus? Quem somos nós para falar? Então, que aprendamos a colocar essas coisas diante de Deus. E que um dia a gente possa... Será, não sei, uma pergunta que eu faço para você. Você quer estar nesse dia, nessa festa de noivado? Eu quero. Amém? Quem quer estar nessa festa de noivado? Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos pela essa forma tão maravilhosa que o Senhor nos fez, por esse ato de amor tão grande, de olhar para nós, como Jesus fala nas cartas de Apocalipse, eu te vejo, eu te vejo. Esse é o Deus que te vê. Senhor Deus, olha para cada um dos meus queridos aqui, olha para cada um dos que nos assistem de casa nesse momento e em qualquer momento também, e que eles possam sentir o teu olhar, saber que o Senhor vê as necessidades do coração deles e que o Senhor faz coisas fabulosas, o Senhor constrói as coisas do nada e o Senhor dá do seu melhor para que possamos ser um contigo e sermos felizes ainda nesta vida. Que cada um de nós, Pai, possa se preparar com o melhor de si para aquele dia fabuloso onde vamos te encontrar na eternidade, onde vamos compor, Pai, esse vestido dessa noiva celestial que é a igreja, Senhor. Que cada um de nós possa fomentar no seu coração a esperança desse dia que estaremos todos juntos contigo para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.